Paz do Senhor, meus queridos irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 78 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos falar sobre Hebreus capítulo 6 até o 9. Hebreus capítulo 6. As principais lições desse capítulo são de arrependimento e de afirmação. Se tivermos em mente o contexto geral do relato e se prestarmos atenção às palavras usadas. Um apelo, capítulo 6, versículo 1 até o 3. O escritor repreende severamente seus leitores por causa da indolência espiritual deles, capítulo 5, versículo 11 até o 14. E agora incita-os a prosseguir em direção à maturidade, à perfeição ou àquilo que é perfeito. Um argumento, capítulo 6, versículo 4 até o 8. Observe que aqui, desde o início, a questão é o arrependimento. O versículo 6 descreve crentes que experimentaram as bênçãos espirituais do Senhor, mas caíram ou transgrediram por causa da descrença. Eles correm um risco de receber disciplina divina e de ser desqualificados, que resulta na perda da recompensa e na desaprovação divina, e caso permaneça sem arrependimento, podem perder até a salvação. Uma garantia, capítulo 6, versículo 9 a 20. Esses versículos falam de fé, de amor e de esperança, as características do verdadeiro cristão. No entanto, no versículo 12, ele alerta-os de não se tornarem indolentes ou tardios em ouvir. Eles precisavam apenas acreditar ou exercitar a fé e a paciência para receber as bênçãos das promessas que Deus lhes fizera. Hebreus capítulo 7. Esse capítulo leva-nos ao tema um sacerdócio superior, Cristo e Melquisedeque, capítulo 7 até o 10. Nessa seção, o autor mostra que o sacerdócio de Jesus era superior ao de Arão, porque era de uma ordem superior, capítulo 7. O ministério dele está sob uma aliança superior, capítulo 8, e um santuário superior, capítulo 9, por causa do sacrifício excelente, capítulo 10. No capítulo 7, a principal figura é o rei sacerdote Melquisedeque. O autor apresenta 3 argumentos para provar a superioridade de Melquisedeque em relação a Arão. O primeiro argumento é o argumento histórico, Melquisedeque e Arão, capítulo 7, versículo 1 até o 10. Primeiro, ele identifica Melquisedeque com um tipo de Cristo, versículo 3 até o 15. O autor, depois de identificar Melquisedeque com Cristo, mostra a superioridade dele em relação a Arão, ao explicar que este pagava dízimo ao Melquisedeque. Arão pagava dízimo a Melquisedeque antes de ser gerado em Abraão. Melquisedeque também abençoou a casa de Levi quando abençoou Abraão, e é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior, versículo 7. Segundo é o argumento doutrinal, Cristo e Arão, capítulo 7, versículo 11 até o 25. Agora o autor mostra a superioridade de Melquisedeque sobre Arão também do ponto de vista doutrinal, após o estabelecimento claro do fundamento da superioridade histórica dele. Nessa passagem, ele fundamenta seu argumento em Salmos 110, verso 4, e apresenta 3 fatos. Primeiro, Melquisedeque substituiu Arão, versículo 11 a 19. Em Salmos 110, verso 4, Deus fala a Cristo: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Na verdade, o Senhor, com essa declaração, deixava de lado o sacerdócio levítico iniciado com Arão.
dois sacerdócios divinos não podem operar lado a lado. O fato de ele estabelecer um novo sacerdócio prova que a ordem de Arão era fraca e ineficiente, e também queria dizer que a lei sob a qual Arão funcionava era posta de lado. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, conforme diz lá no versículo 19. Portanto, o sacerdócio levítico não trouxe perfeição alguma, versículo 11, e os sacrifícios feitos por esses homens não tornaram nada perfeito, capítulo 10, versículo 1. Segundo fato, Arão não foi ordenado por um juramento, versículo 20 até o 22. Em Êxodo 28 a 30, capítulo 28 a 30, embora esses capítulos descrevam o cerimonial elaborado por meio do qual Deus reconheceu Arão e seus sucessores, não há registro de um juramento divino que tenha selado o sacerdócio arônico. No entanto, ele selou o sacerdócio de Cristo com um juramento imutável. Terceiro fato, Arão e seus sucessores morrem, mas Cristo vive para sempre. Versículos 23 e 24. Terceiro é o argumento prático, Cristo e o crente, capítulo 7, versículo 26 ao 28. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, versículo 26, isto é, que satisfaz nossas necessidades, que é adequado para nós. Esses versículos apresentam as qualidades de Cristo, às quais nenhum descendente de Arão se adequaria. Esses homens não eram santos e culpáveis e sem mácula. Mas nós temos um sumo sacerdote perfeito, mais santo e mais alto que qualquer sacerdote que haja sobre a terra, porque ele ministra no tabernáculo celestial, na presença de Deus. Hebreus capítulo 8. Agora o autor mostra que o sacerdócio de Cristo é ministrado por meio de uma aliança melhor, uma vez que já provou que o sacerdócio dele é um sacerdócio celestial. O sacerdócio levítico ministrava conforme a antiga aliança que Deus fizera com Israel no Sinai. O próprio fato do Senhor introduzir a nova aliança chancela a ideia de que a antiga aliança foi afastada por meio da cruz. No capítulo 8, o autor prova a superioridade da nova aliança para evitar que seus leitores voltem para Arão e para a antiga aliança. E então ele vai provar que a aliança em Cristo é superior à aliança arônica. Capítulo 8, versículo 1, mostra o sacerdócio superior da nova aliança. O capítulo 8, versículo 2 a 5, mostra a posição superior da nova aliança. E o versículo 6 ao 13 do capítulo 8 mostra a promessa superior da nova aliança. Para termos uma melhor compreensão disso, é necessário a gente ler Jeremias capítulo 31, versículo 31 até o 34. E a gente vai identificar que esta aliança de Cristo, e até em Cristo, é superior à aliança arônica, à lei mosaica. Bom, então vamos lá. Versículo 6 a 9, a promessa da graça. Versículo 10, a promessa de mudança interior. Versículo 11, a promessa de bênção ilimitada. Versículo 12, a promessa de perdão do pecado. E versículo 13, a promessa da bênção eterna. Então, esses versículos mostram a promessa superior da nova aliança em detrimento da antiga aliança. Hebreus capítulo 9. Vimos que o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão, porque pertence a uma ordem melhor, a de Melquisedeque,
capítulo 7. E porque está sob a administração de uma aliança melhor, a nova aliança, capítulo 8. No capítulo 9, veremos que o sacerdócio de Cristo é superior porque ministra de um santuário melhor. O santuário inferior da antiga aliança, versículo 1 até o 10. O autor da Epístola aos Hebreus apresenta 5 motivos que justificam a inferioridade do santuário da antiga aliança. Era terreno, versículo 1, era apenas uma sombra das coisas por vir, versículo 2 a 5, era inacessível ao povo, versículo 6 e 7, era temporário, versículo 8, era ineficaz para mudar o coração, versículo 9 e 10. O santuário superior da nova aliança, capítulo 9, versículo 11 até o 28. No versículo 11, a imagem muda e o autor explica por que o santuário da nova aliança é superior ao da antiga e por que o sacerdócio de Cristo é melhor que o de Arão. Ele é um santuário celestial, versículo 11. É eficaz para mudar vidas, versículo 12 até o 23. É o cumprimento, não a sombra, versículo 24. É fundamentado em um sacrifício completo, versículo 25 ao 28. Termina aqui mais um vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.